Olha, eu estou atualmente profundamente triste com o que poderá vir a ocorrer com o nosso Brasil nas próximas semanas e nos próximos meses. E eu vou explicar para vocês o motivo da minha tristeza. Eu saí do momento de preocupação para um momento de tristeza em relação à pandemia de Covid-19. O Brasil já vai completar agora, por volta do dia 17, dia 18 de junho, algo em torno de 90 dias de algum isolamento social. O algum isolamento social que a gente está tendo no momento atual é basicamente devido a um esforço de governadores e prefeitos que, amparados inclusive numa decisão do Supremo Tribunal Federal, estão mantendo via decretos estaduais e municipais algum nível de isolamento. Na contramão do que governadores e prefeitos vêm fazendo pela população no país, nós temos o presidente da República falando ou passando uma mensagem oposta a essa mensagem do isolamento. Isso criou na população uma grande dúvida em relação de se adere ao isolamento ou não. O próprio governo federal, que deveria ter sido mais ágil na liberação do auxílio emergencial, na liberação de ajuda para as empresas, demorou inclusive a avalizar e a garantir os empréstimos para as empresas, porque os bancos estavam colocando dificuldade de liberar esses empréstimos, criou uma situação no país que é uma situação de dificuldade, já que na maioria dos países que enfrentaram o isolamento de frente, a pandemia de frente, os 90 dias foram suficientes para achatar a curva de casos, a curva de morte, e esses países já estão retomando as suas atividades. Aqui no Brasil, nós estamos em pleno pico de ascensão da curva de contágio e da curva de morte. A gente tem muita subnotificação. Ontem foram mais de 1.400 mortes em 24 horas e ainda subnotificadas. Hoje serão quantas? 1.500, 2.000? E amanhã e na próxima semana nós vamos chegar, como os especialistas do mundo inteiro estão dizendo, em meados de junho, início de julho, a 3.000 mortes por dia. E é nesse momento que nós vamos flexibilizar o isolamento social, como algumas capitais já estão anunciando, como alguns estados já estão anunciando, por pressão popular, em função de que o isolamento já se estendeu demasiadamente por um período longo. Sendo que em nenhuma das circunstâncias nós tivemos um isolamento adequado, exatamente por falta de uma articulação do Ministério da Saúde com as secretarias estaduais e municipais. Nós trocamos 2 ministros da saúde em plena crise de pandemia. Em nenhum momento se viu o governo federal, na figura do seu chefe maior, o presidente da República, abraçar a bandeira do combate à Covid-19. Então eu estou muito triste, repito, eu saí da situação de preocupação para a situação de tristeza, porque, ao que tudo indica, os estudos epidemiológicos, os modelos matemáticos, as posições dos especialistas na área do mundo inteiro e do Brasil apontam para que a saída do isolamento social nesse momento da crise é o pior dos cenários para o Brasil. Nós estamos literalmente jogando gasolina no fogo. Tudo que o vírus quer, nesse momento em que ele está em fase de expansão acelerada no Brasil, é que as pessoas voltem a circular, voltem ou tentem voltar à sua vida normal. Acredito eu que, ocorrendo a flexibilização do isolamento nas próximas semanas, nos próximos meses, nós talvez tenhamos que voltar ao isolamento com regras mais duras ainda, ocasionando mais prejuízo às pessoas, às empresas, ao país de uma maneira geral. Agora, a minha tristeza maior é que, além de um cenário de muitas mortes que se aproxima do Brasil, é a percepção de que nós chegamos num ponto, numa encruzilhada, que não tem mais como se prolongar o isolamento social depois de quase 90 dias, porque a economia vai parar, as empresas vão literalmente mesmo quebrar, as pessoas vão se empobrecer cada vez mais. E
nós estamos nessa encruzilhada. Se não parar, a economia quebra e as pessoas vão também ficar mais pobres cada vez mais. Se voltar, nós vamos aumentar a velocidade de transmissão da doença, aumentar a quantidade de mortes e vamos ter que possivelmente voltar para um isolamento mais rígido. Tudo por falta de planejamento, de coordenação, de comando central nesse país. Se lá em janeiro nós tivéssemos tido um líder da nação que assumisse a responsabilidade de enfrentamento a essa pandemia, articulando os governos estaduais, as prefeituras e as instituições para o enfrentamento dessa doença, nós estaríamos agora exatamente como a maioria dos países que fizeram isso estão, saindo do isolamento com um certo grau de segurança e retomando a atividade econômica. Só me resta uma coisa, pedir a você que, na medida em que você estiver saindo do isolamento, para retomar suas atividades profissionais, adote os procedimentos de segurança e de manutenção de um certo distanciamento das pessoas, utilizando a máscara de forma adequada, lavando as mãos periodicamente com água e sabão e mantendo um certo grau de distanciamento das pessoas. É a única coisa que nós podemos fazer no momento, já que nós não tivemos um comando sério para o enfrentamento dessa pandemia de Covid-19. Tomara a Deus que nós não tenhamos que voltar ao isolamento com regras mais duras ainda para conter a proliferação desse vírus mortal que tanto estrago vem causando ao Brasil e às famílias brasileiras. Forte abraço, até a próxima.